educando! Olá, educanda da EJA do ciclo 1. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Todos e todas, e que a maioria de vocês já tenham tomado aí a primeira dose da vacina, pelo menos, né? E ficar bem atento aí para a data da segunda dose. E lembrando que eu sempre falo que mesmo depois de imunizados e imunizadas, é importante continuar cumprindo aí com os protocolos sanitários, né? Lavando as mãos frequentemente, com água e sabão, quando não for possível usar o álcool gel e mantendo aí o distanciamento social sempre que for possível. No programa anterior, a gente falou um pouco mais, né, sobre direitos, a gente tem falado bastante. Vocês conseguiram fazer aquela lista das questões que envolvem o seu entorno, que dizem respeito aos nossos direitos e os nossos deveres? Compartilha com a gente, não esquece que é muito importante ver, né, a gente vê a produção de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal também, que é identidade. Algo que nos identifica e nos diferencia logo que nascemos é o nome que a gente recebe. E todos têm direito a um nome, né? Tem o direito a ser reconhecido como uma pessoa perante a lei. Vejam o que diz o artigo 6º, a gente trabalhou bastante o artigo 1º, mas o artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vê aí que eu vou colocar para vocês, tá? Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Legal, né? Bom, depois de escolhido o nome, o próximo passo é reconhecer perante a lei a existência da pessoa. Porque só é reconhecida a existência de uma pessoa a partir do momento que ela é registrada. O registro, ele fica em um livro no cartório e a pessoa recebe o seu primeiro documento. Aí vai uma pergunta: qual é o primeiro documento de uma pessoa? Né? Qual o primeiro documento que uma pessoa tem? Né? Qual que é o nome desse documento que reconhece a existência de uma pessoa? Vamos pensar um pouquinho? Vocês pensaram em algum documento? Ah, eu acho que vocês pensaram em vários, hein? Mas e o primeiro documento aí, qual será que é dentre todos esses que a gente pensou? Bom, quem disse, quem pensou a certidão de nascimento acertou! Como eu disse a vocês, no cartório fica um livro com esse registro e a pessoa recebe, né, em papel aí fisicamente, a certidão de nascimento. Essa certidão, que é a certidão de nascimento, é o primeiro, então, volto a dizer, documento que reconhece uma pessoa como cidadã, que reconhece a sua nacionalidade. E depois, será a partir desse documento, da certidão de nascimento, que a pessoa pode, né, tem a possibilidade de fazer todos os outros documentos aí que a gente já conhece, né? Vamos observar uma certidão de nascimento, então? Vou colocar na tela para vocês, já estou colocando, ó. Aí vamos observar quais são os dados que tem uma certidão de nascimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aí, destacando alguns desses dados na própria certidão. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é um modelo já mais atualizado, tá bom? Então, o que a gente tem lá? Ó? Data de nascimento, a hora do nascimento, o município e a unidade de federação, né, que a pessoa nasceu, o sexo, a filiação, né, de quem é filho, pai, mãe, ou enfim, avós, entre outras informações aí nesse documento que é super importante, né? Antigamente, só havia a possibilidade de realizar o registro de nascimento de uma criança com a filiação, né, constando o nome do pai e o nome da mãe, ou somente o nome da mãe. Hoje em dia, né, após uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido, então, como direito da família a multiparentalidade, ou seja, o reconhecimento de pais socioafetivos, o que permite que uma criança, então, tenha constando no seu registro de nascimento o nome de 2 pais, por exemplo, ou de 2 mães. E se a gente for pensar, essa é uma grande conquista e um grande avanço social que consagra a dignidade humana. A gente tem um exemplo nacionalmente conhecido aí, que é a família daquele ator Paulo Gustavo, que veio a falecer, né, recentemente, infelizmente, pela Covid-19, que tinha aí uma união formal, né? Mas como a família dele, a gente já tem muitas outras famílias que sempre estiveram na sociedade, né?
A diferença é que agora, aos poucos, a sociedade está evoluindo e reconhecendo perante a lei os vários formatos de família. Isso é muito incrível. Bom, e como eu falei agora há pouco, é a partir da certidão de nascimento, então voltando ao que eu tinha dito, que a pessoa então tem a possibilidade de fazer outros documentos. Aí eu vou fazer outra pergunta aí pra gente pensar. Vocês sabem quais são esses outros documentos que uma pessoa faz a partir da certidão de nascimento? Os documentos que nós temos, se a gente for pensar. Eu vou dar um tempinho pra vocês tentarem aí puxar na memória aí quais são. Tem bastante, hein? É uma dica. Bom, eu acredito que vocês pensaram em mais vários outros documentos, né? Mas a gente vai começar falando de um outro documento que a gente utiliza muito. Qual será? Bom, quando a gente fala em identidade, quando a gente fala essa palavra, né, identidade, já vem logo a nossa imagem o quê? O RG, que é o Registro Geral, né? É um documento muito importante que todo mundo deve ter, tá? Nesse documento, no RG, são acrescentados mais 2 dados muito importantes, que é a fotografia, né, que serve para uma comparação com a imagem da pessoa que está apresentando o documento, até para verificar se trata-se realmente da mesma pessoa. E também tem no RG a impressão digital, que é única. Não existem 2 pessoas com a mesma impressão digital no mundo, ela é só nossa, né, de cada um. Através do RG, a gente ainda é reconhecido pelos órgãos oficiais, por sermos muitos, né? Nós somos identificados por números, assim como na antiga escola, onde os educandos e as educandas tinham o seu número para responder a chamada, vocês se lembram? Ou quando a gente trabalha também em uma empresa com um grande número de trabalhadores, né? Nós temos um código funcional, né? A gente é representado pelo sistema através de números. E esses dão a impressão, assim, às vezes de desumanização, né? Como se nós fôssemos apenas números. Mas a gente sabe que somos muito mais do que isso. Não é verdade? Bom, vamos dar uma olhadinha então no RG, no documento, pra gente ver que dados que tem nesse documento. Eu vou mostrar pra vocês aí, igual eu fiz com a certidão, tá? Então você tem aí o símbolo da Secretaria da Segurança Pública, né, do estado ao qual o documento pertence. Aí você tem também aí uma foto atual e você tem uma linha, né, para você fazer a assinatura. O registro geral é o seu número de RG. Aí tem lá também a filiação, que é o nome dos pais, né, do pai e da mãe. O nome da mãe, o nome do pai, o nome das mães, dos pais, né, como a gente falou aí anteriormente. Tem a naturalidade, que seria a cidade em que nasceu e o estado. A data de nascimento. E tem também o número de CPF e o tipo sanguíneo. Bom, então nós já falamos um pouco sobre a certidão de nascimento, já falamos sobre o RG, que é o Registro Geral, e a gente vai ver agora outros principais documentos que são necessários para a gente exercer a nossa cidadania. Olha, eu fiz uma lista de documentos que está aí em ordem alfabética, para a gente treinar isso também, né? Então tem aí, ó, cartão de vacina, a carteira de trabalho, a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH. Temos também documentos, um documento como a certidão de casamento, o certificado militar, que é o reservista, que é somente para homens. A gente tem o CPF, a gente tem o título de eleitor. Agora que a gente leu a lista de documentos, eu vou falar para vocês as principais funções de cada um desses documentos que eu falei. Aí eu vou mostrando a imagem junto, tá? Vamos lá? Então tem aí o cartão de vacinação, né, de vacina, que é um documento muito importante para a realização o quê? Do controle das doses de vacina já tomadas, dos reforços necessários. Hoje, mais do que nunca, todos e todas nós sabemos da importância da vacinação, né? E esperamos ansiosos pela vacina de imunização contra a Covid-19, né? Então a gente sabe que as vacinas salvam vidas. Esse é um documento que deve acompanhar as pessoas por toda a vida, viu?
Porque não é somente a criança que precisa ser vacinada, né? O adolescente, o adulto, o idoso também apresentam a mesma necessidade. Aí a gente tem a carteira de trabalho, né? Que é o documento onde são realizados os registros de trabalho quando uma pessoa trabalha de maneira legalizada. É importante conservar e guardar com cuidado esse documento, né? Que comprova os direitos de trabalhador, né? Como férias, auxílio-doença, aposentadoria, e possibilita requisitar esses direitos nas épocas e nos momentos necessários. Aí nós temos a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que é um documento que atesta que o cidadão ou a cidadã, né, está habilitado para dirigir um veículo automotor. Com as mudanças na legislação que entraram em vigor a partir de abril agora desse ano, a CNH passou a ser considerado documento oficial de identificação. Se o motorista tiver acesso à CNH digital, através do celular, ele não vai precisar mais estar portando o documento físico, aí é só apresentá-lo na telinha do celular. Aí tem a certidão de casamento, né, que é quando duas pessoas se casam e reconhecem essa união em um cartório de registro civil, eles recebem, né, uma certidão de casamento, né. E para requerer esse documento, é necessário que os noivos entreguem as suas certidões de nascimento, né? Que aí esse documento vai dar início ao processo do registro e reconhecimento da união, assim como será uma garantia também de igualdade de direitos e deveres entre o casal. Aí tem mais uma imagem, que é do certificado militar, que é reservista, que é, como eu falei lá em cima, volto a dizer que somente para homens, que ao completar 18 anos, é obrigatório todo homem e homem trans, que são mulheres que fizeram a transição de sexo antes dos 18 anos, se alistar para o serviço militar obrigatório. Após passarem pelo processo de alistamento, aqueles que forem dispensados vão receber o quê? O certificado de reservista, que é o comprovante de que a pessoa já cumpriu com o seu dever de cidadão, né? No caso, com as Forças Armadas. Aí a gente tem o CPF, que é o cadastro de pessoa física, né? O número é utilizado principalmente nas situações de transações financeiras, nas compras e nos bancos, né? Quando você realiza uma compra, o CPF é rastreado para saber se a pessoa tem alguma restrição financeira. A gente tem o título de eleitor, né? Super importante também, possibilita exercer o papel de cidadão votando e escolhendo os representantes aí que vão administrar o município, o estado, a nação, e os que irão criar as leis, ou seja, os vereadores, né, que criam as leis para o município, os deputados estaduais que criam as leis para o estado, os deputados federais e senadores que criam as leis para o nosso país. Esse documento é muito importante também, né? E aí, você tem todos esses documentos? Que tal separar todos os seus documentos e depois fazer uma lista? Aí você pode comparar com essa lista que a gente fez, na verdade aquela lista que eu fiz agora há pouquinho, e conferir se você tem todos os documentos, se falta algum documento, né? Ou se tem algum documento que eu não apresentei nessa lista, né? Daí você me avisa se eu tiver esquecido de algum, tá? Ter todos os documentos e fazer o uso deles é uma das maneiras de exercer a cidadania, de ser reconhecido como pessoa perante a lei, né? De ter uma identidade. Mas o significado de identidade é muito mais amplo, tá? A gente tem, além da identidade pessoal, a identidade coletiva, né? A identidade de um povo, a identidade de uma comunidade, a identidade de uma nação, que é a maneira própria de ser, de pensar, de sentir, né? E de se expressar. Bom, às vezes, infelizmente, a gente presencia no nosso dia a dia, né? Vendo jornais, notícias, situações de desrespeito ao que está contido aí no artigo 6º que eu falei da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Ou seja, o ser humano não tendo garantido o direito de ser em todos os lugares, né? Reconhecido como pessoa perante a lei, por ser submetido a tortura, a tratamento ou castigo cruel, desumano, degradante. Assim como também através de diversas outras situações que podem, né, ser levantadas simplesmente ao folhear ou acessar um jornal, uma revista na internet ou ler uma manchete, né, ler as manchetes. Vou aqui então falar um pouquinho sobre, mudar de assunto um minutinho, mas por falar em manchete, vocês sabem o que é uma manchete? É o título de uma notícia de jornal ou revista, né? Recebe o nome de manchete e é apresentado em letras grandes, em destaque,
com o objetivo de chamar a atenção do leitor, da leitora, despertando-lhe a curiosidade para realizar a leitura da notícia completa. Legal, né? Agora que você já sabe tudo isso que eu falei e já sabe o que é uma manchete, vamos para a nossa proposta de atividade? Tá, então pensando aí no artigo 6º que eu falei lá no comecinho, vocês irão pesquisar e selecionar uma, duas manchetes de jornal, né? Pode ser impresso ou jornal online, que estejam abordando situações de desrespeito a esse artigo 6º, ou seja, em que o ser humano não foi reconhecido como pessoa e teve os seus direitos violados. Leia essa manchete ou peça para alguém fazer a leitura para você e leve para reflexão, amigos, amigas, familiares, né, na escola. Não deixe também, ó, claro, depois que vocês fizerem tudo isso, de compartilhar com a gente aí através desse e-mail aí, ejaguarulhos.doep@gmail.com ou para as redes sociais, utilizando a hashtag Saberes em Casa, tá? Não se esqueçam que se precisarem, peçam ajuda ao professor ou à professora de vocês lá na escola. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.